Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade ao nosso capítulo 3. Será a nossa última aula antes da nossa avaliação, que será semana que vem. E nós vamos continuar hoje com os últimos impérios que faltamos ver sobre os povos e impérios africanos. Vamos ver hoje o Império de Songhai e vamos ver também acerca do povo do reino Iorubá, né? Esse é o nosso roteiro de aprendizagem de número 9, né? Ao final da explicação, eu postarei o roteiro no nosso grupo para a gente fazer a nossa atividade, tá bom? O foco da nossa aula será as páginas 57, 58, 59, 60, 61, 64 e 65, certo? E eu gostaria de começar a nossa aula de hoje com algo que eu acredito ter uma forte relação com os nossos dias atuais. Vocês sabem, a gente sempre reforça isso, que a história ela não tem significado nenhum se ela não tiver a ver com a nossa vida, né? Se ela não tiver a serventia de nós compreendermos o mundo que nós vivemos. Então a gente está estudando aqui durante o período da Idade Média, quais eram os grandes reinos, impérios do continente africano, o nível de desenvolvimento, de riqueza, um pouco da cultura desses impérios. Vimos o Império do Mali, Gana, Songhai. Vimos também um pouco melhor ver o império formado pelo povo Banto, que é o reino do Congo, né? E vamos ver também um pouco do povo Iorubá, que foi o povo e a cultura Iorubá que fazia parte de toda a região onde estava localizado os impérios de Gana, Mali, Songhai, certo? E por que que isso é tão importante? Porque foram esses povos, né, dessa cultura que foram trazidos milhões para o Brasil sob a forma de escravizados. E a história do Brasil se mistura também com a história desses povos. Então a gente tem que compreender, a fim da gente compreender melhor quem nós mesmos somos. Quantos de nós, aliás, arrisco dizer que todos nós somos também descendentes desses povos que foram trazidos ao Brasil como escravizados, né? Quantos de nós temos características africanas, né? Seja o cabelo, seja a nossa cor de pele, seja um traço físico, seja a nossa cultura, né? A nossa forma de música, de diversão, o corpo, né? Nossa cultura como o samba, a música, o axé, nossa, nossa forma de se expressar, nossa culinária, tudo isso vem de influência africana e muitas vezes desconhecemos isso ou mesmo a gente nega isso. Então vou começar por algo que eu acho que tem muito a ver com, com a nossa realidade, que é o fato de muitas vezes as nossas características que são relacionadas com os povos africanos, com a nossa herança cultural africana, muitas vezes são características mal vistas, vistas de forma preconceituosa, seja o nosso cabelo, seja a nossa cor de pele, né? Vivemos em um país muito preconceituoso e o preconceito ele é sempre contra uma parte da população que tem uma determinada cor de pele, né? Que tem uma determinada característica e eu vou passar aqui um trechozinho de um episódio do Big Brother Brasil, onde o Thiago Leifert se posicionou acerca de um comentário que um dos membros fez acerca do cabelo de outro participante, né?
por ser um cabelo de um formato afrodescendente, né? O assunto do João, né, foi um assunto que estava muito restrito ao João, à Camila e ao Gil. Até o Gil super en passant. O João chegou nem a falar com o Gil direito, assim, ele contou muito por cima pro Gil. Ele falou mais com a Camila mesmo do quanto ele tinha ficado magoado. Mas vendo o que aconteceu ontem, né, no jogo, e vendo a forma como você se defendeu na hora, quando você foi pego de surpresa, claramente, mas a forma como você se defendeu, me preocupou e é por isso que eu tô aqui para conversar com você, de homem branco para homem branco. Ai, peraí, tchau. Cami, e você e o João, se vocês quiserem me interromper a qualquer momento e me corrigir, eu gostaria muito também, faço questão. Eu vi sua defesa, Bastião. E quando eu era mais novo, no colégio, também brincavam com o meu cabelo. Pela textura do meu cabelo, porque meu cabelo não é liso. Aliás, o pouco que me resta não é liso. As outras crianças lixavam o dedo assim, brincando que era o cabelo de lixa, escondiam lápis no meu cabelo e tal, mas isso nunca fez a menor diferença pra mim. Porque o meu cabelo, pra mim, assim como pra você, pelo que você estava falando, pro seu pai, pra sua tia, é um negócio que tá espetado no meu crânio aqui, não faz a menor diferença na minha vida. Eu não tô nem aí pro meu penteado, se meu cabelo tá caindo. Manda uma mensagem, Thiago, tá ficando careca. Não diz nada pra mim. Um cabelo Black Power, que é o cabelo do João, não é um penteado. É mais que um penteado. É um símbolo de luta, de resistência. Foi o que os americanos dos anos 70, os pretos americanos, usaram como símbolo antirracista. Eles vestiram o Black Power para mostrar para as pessoas que eles se aceitavam, que eles se amavam. Por quê? Porque até pouquíssimo tempo atrás, uma pessoa como o João, como a Cami, lá nos Estados Unidos, estou falando do país mais livre do mundo, hein? Tinha que levantar do ônibus para um branco sentar, cara. Não podia ir num restaurante. Então, historicamente, o cabelo do João foi associado a uma coisa errada, a uma coisa suja, a uma coisa feia. Não existia cosmético para a pele da Camila, não existia nada para o cabelo do João há pouquíssimo tempo atrás. Até pouquíssimo tempo. E é por isso que quando a gente faz um comentário sobre o cabelo do João, a gente não está falando de penteado, que foi o que você achou que você estava fazendo e como você encararia. E eu, como homem branco, também por muitos anos encarei. Você está falando de um símbolo. Você está falando do que o João é, do que o João sente, do que o João viveu na pele dele, da história do João, da ancestralidade do João. Tem muito ali. O black é a coroa. Isso não sou eu que estou falando. Quem me ensinou isso é um cara que eu tenho um amor profundo, com quem eu tive a honra também de conviver. O nome dele é Alexandre Santana. Mas vocês devem conhecê-lo pelo apelido, um apelido racista. Babu. Que vem de babuíno, vem de macaco. Mas o Babu pegou o apelido, na primeira vez que chamaram de babuíno, ele quebrou a cara de todo mundo na porrada. Mas depois ele falou, quer saber? Eu vou usar o Babu também como símbolo de resistência. Eu vou usar meu nome artístico, Babu. E ele nos deu uma aula ano passado sobre o que é o Black Power, sobre abrir o Black, como o Black é a coroa. Mas isso é o Babu. E talvez o seu pai, eu vi a foto do seu Juarez, aliás, um beijo pra ele. Realmente é muito parecido com o João. Para ele também significava outra coisa. Mas isso não muda a dor do João. Eu sei disso. A dor do João é legítima. E eu sei que nesse momento eu devo estar sendo trucidado na internet, bicho. Porque chega um momento aqui, e é por isso que eu me afastei de várias redes sociais, que ou você bota fogo no Rodolfo, ou você acha o João mimimi vitimista. E eu não consigo ser nenhuma coisa nem outra. Eu não vejo maldade no que você fez e ao mesmo tempo legitimo a dor do João. Porque tem milhares de meninos e meninas, pretos e pretas, que sentem a dor que o João sentiu. Então, pessoal, esse trecho que eu acabei trazendo foi para a gente ver como a nossa herança negra, né, dos povos que foram trazidos como escravos para o Brasil e que nós somos herdeiros desses povos, somos herdeiros da história deles, né? Somos herdeiros das características genéticas do corpo, do cabelo, como essa herança ela é vista com preconceito. Quantas meninas têm que alisar seu cabelo porque ter um cabelo com as características negras, o cabelo
cacheado, né, crespo, é tido como, esse é um cabelo ruim, né? O menino, aqui é o cabelo pichain, aqui é cabelo ruim, aqui é cabelo de negro, né? Então isso é um preconceito muito grande. O que é considerado bonito? Foi por muito tempo o cabelo loiro, o cabelo liso, né? A pele branca, a pele loira, não é isso? Então, há muito pouco tempo não tinha corte de cabelo, não tinha para mulheres com cabelo crespo, nem para homens, não tinha shampoo, né, para cabelos afros. Então isso mostra, tem tudo a ver com o conteúdo que nós estamos estudando, que é acerca desses povos e desses impérios, que foram tão fortes, tão pujantes, tão soberanos, tão lindos, e a humanidade, com sua violência, dominou esses povos, né? Os europeus dominaram esses povos e obrigaram eles a serem escravos, né? Muitos desses povos, como vocês podem ver aqui, foram trazidos milhões ao Brasil, né? Os povos iorubais foram trazidos para os portos de Recife, Olinda, São Luís, no Maranhão. Foram trazidos também para Salvador, na Bahia. Depois o povo do Congo, do Reino do Congo, foram trazidos para a região também da Bahia e também do Rio de Janeiro, né? Então eram trazidos para quê? Para serem escravizados, morrerem de trabalhar nas plantações de cana-de-açúcar, morrerem de trabalhar nas plantações de algodão, né? E tudo que tinha a ver com esse povo foi visto com preconceito e ainda é visto até hoje, né? O cabelo é o cabelo ruim, a cor, é uma cor ruim, né? Até mesmo na nossa cultura, tudo que tem a ver com preto é negativo. O gato preto é o que traz azar. Quando a situação está ruim, a coisa está preta, né? Quando alguém está falando mal de alguém, você está denegrindo, né? Está denegrindo alguém, ou seja, enegrecendo a história de alguém. Então, tudo que é associado ao negro, a cor negra, ela tem uma carga negativa, né? Como a gente já viu, o cabelo, a cor da pele, né? E as religiões, então, nem se fala, né? Muitas igrejas hoje transformam as religiões de influência africana, Umbanda, Candomblé, principalmente, essas duas, mas também tem outras, transformam em verdadeiros cultos demoníacos. O que se cultua ali é o demônio, ali só tem adoradores, feitiçaria negra, né? Quem baixa nos terreiros de Umbanda, de Candomblé, é o demônio. Então isso é uma herança do preconceito, né? E cada vez, ao invés desse preconceito estar diminuindo, ele está aumentando. Então nós temos uma missão, né? Nós que estamos tendo acesso à escola, de não levar isso para frente, né? Acho essa imagem muito linda, né? Que é algo que não estamos acostumados, a valorização das características negras que todos nós temos, né? E alguns de nós temos ainda mais. A valorização da cor africana, né? As roupas africanas, elas são muito bonitas, são sempre muito coloridas. Por quê? Porque sempre tem uma relação com a natureza, né? Com as cores da natureza. Então, eu acho uma imagem muito linda e podemos adentrar um pouco mais sobre o nosso conteúdo. Então, o primeiro povo, ou o primeiro reino, império, destacado por nós aqui na página 57, será na continuação, será o Império de Songhai. Nós vimos que o Império de Songhai ele vem na sequência, né? Ele foi o império que conseguiu, aliás, se estabeleceu como império depois de conquistar o Império do Mali, né? Também na mesma região, que por sua vez já havia conquistado, se fez império depois de conquistar o reino de Gana, né? Uma região muito rica em minas de ouro, e justamente por isso havia muita disputa pelo poder, né?
Então, aqueles povos que conseguiam se organizar, se armar e tomar o poder, passava a comandar toda a região, formando assim seu próprio reino ou seu próprio império. O último grande reino da região aqui, que nós já vimos que essa região acima, né, essa parte de cima da África é chamada de África saariana, porque ela faz parte do deserto do Saara, né? Então, o reino de Songhai, o período dele basta que nós vejamos na página, no início do nosso capítulo, que é lá na página 48, nós temos a linha do tempo, e nós vamos perceber que o Império de Songhai foi do século XV, né, até o século XVI, mais ou menos 100 anos. Os Songhais conquistaram o Império de Mali e formaram um império na região, né? E o último reino a ser conquistado ou destruído na região, né, foi o reino do Congo. Como nós conseguimos ver aqui na linha do tempo, o reino do Congo chegou até os anos de 1800, ou seja, até o século XIX. O reino do Congo desenvolveu-se na região centro-oeste da África. Como nós podemos ver aqui na mesma página, o reino do Congo ele é mais ou menos, né, no centro da África, né? Esse mapa ele é bem detalhado, né? Nós temos aqui o reino de Gana, Mali, Songhai. Temos aqui os reinos iorubais também que fizeram parte, os rios, a grande capital do povo iorubá, Ifé e Benin. Vamos já falar um pouco mais sobre elas. E temos também os grandes rios da região, que é o rio Níger, né? E também temos o rio Benue. Vamos já falar um pouco mais sobre. Só voltando aqui a nossa página. Então, já na página 57, acerca do reino de Songhai, nós vimos que ele vem na sequência, né? Logo após conquistar o reino de Mali, o Império do Mali, formou-se o Império de Songhai, que dominou toda a região entre o rio Níger, né, e o rio Nerué. Então, pessoal, esse reino se destacou, primeiro, pela grande riqueza, né? Ele passou a ter a posse a todas as minas de ouro da região e também a todo o, vamos dizer assim, o comando de todas as grandes cidades da região, inclusive da maior delas, que era Tumbuktu, que nós já vimos, fazia parte do Império do Mali. E outra grande característica é que esse reino herdou também, deu continuidade à religião que já predominava em toda a região, que era o islamismo. Nós já vimos, né, o que é o islamismo. E esse reino, ele, assim como toda a herança islâmica, ele valorizava muito o conhecimento. Então, foram criadas escolas para que as pessoas pudessem estudar. Cerca de 180 escolas foram criadas, né, a partir do ensino islâmico. E foram criados também nessas escolas faculdades. Olha o nível de desenvolvimento. Você estudava nessas escolas desde os primeiros anos até o ensino superior, em todas as áreas: matemática, medicina, né, arquitetura, agricultura, né? Então, só para a gente ver o nível de desenvolvimento desses povos. Aqui nós temos, por exemplo, um manuscrito que sobrou de uma das bibliotecas, escrito em árabe, né, acerca da astronomia, do movimento dos astros, das estrelas, dos planetas no cosmos, no céu, né? Na continuação, na página 58, nós vamos ter os reinos iorubais, né? Para fazer um pouco de menção ao reino iorubá, os reinos iorubais,
Iorubás era como era chamado o povo que habitava toda essa região aqui, logo abaixo, né, entre o meio e abaixo do deserto do Saara. Iorubá era como era chamada essa etnia. O que é uma etnia? É um povo, né, uma cultura. Essa cultura criou vários reinos nessa região, né? E por que é tão importante a gente conhecer um pouco mais sobre o povo Iorubá? Porque foram eles que foram trazidos para o Brasil, né, aos milhões, para serem escravizados, né? Foram trazidos para os principais portos do Brasil, em Pernambuco, no Maranhão, na Bahia, no Rio de Janeiro, também para o Ceará. Aqui, bem pertinho de nós temos Aracati, que tinha um porto, né? Muitos escravos chegavam para trabalhar nessa região através do porto de Aracati, que ficava na praia de Majorlândia. Havia outro grande porto no Ceará também, que era em Fortaleza. Houve uma época que o porto de Aracati ele era muito mais movimentado do que o porto de Fortaleza, né? Aracati era inclusive maior e mais rica que Fortaleza, né, em um determinado momento dessa época. E parte da nossa cultura, né, do nosso povo vem de herança africana. E nós temos que aprender para nós podermos também nos compreendermos e também valorizar essa cultura, ao invés de nós demonizarmos e nós sermos preconceituosos, né? Então esses povos iorubais formaram diversas cidades, né? Aqui na página 48 nós temos algumas delas, cidades e reinos, né? A partir do século X. Nós temos alguns deles, como o reino de Ifé, Uol, Gueto e Benin, né? Eram reinos formados pela etnia Iorubá, né? Um dos importantes reinos, talvez o mais importante deles, foi o reino de Ifé, né, que se formou no século VI. O reino de Ifé ele era importante por quê? Porque a religião Iorubá não era a religião islâmica. E a religião Iorubá explicava o surgimento do mundo, né? E junto ao surgimento do mundo estava o reino, a cidade de Ifé, né? Assim como para os judeus ou para os cristãos também, católicos, a cidade de Jerusalém, Israel, ela tem a ver com Deus, com Jesus Cristo, né? Para o povo Iorubá era a cidade de Ifé, que tinha a ver com as suas divindades, seus deuses. Nós vamos já chegar lá. Nós temos sobre a arte, nós temos uma representação aqui de alguns bustos, né, cabeças de reis, monarcas. Era um povo também muito desenvolvido na questão do comércio, principalmente porque eles tinham grande quantidade de oficinas de sal, couro, peles em geral, né? Madeiras, produtos que não existiam em nenhuma outra parte do mundo. A pimenta do reino utilizada na conservação de carne, juntamente com o sal, né? Pimentas do reino e noz de cola. Então eles eram um povo extremamente como é que eu vou dizer, vinculados ao comércio, né? Principalmente com as rotas comerciais que cada vez se expandiam mais junto com os árabes na região. O reino de Benin, que também era um reino Iorubá, nós temos, formado no século XV. Esse reino prosperou tanto com a questão do comércio. Nós temos aqui alguns exemplos de produtos comercializados, como o sal, era comercializado para outras regiões do planeta, para a Europa, para o Império, os povos árabes, né? Além do sal, o peixe seco, né? Que é o
o peixe que passa por um processo de desidratação no sol com sal, e esse peixe pode durar semanas, meses, né, sem apodrecer, né? Então você consegue comercializar esse peixe com outras regiões muito distantes. Por quê? Porque ele não iria apodrecer. Dendê também, tecidos, metais como cobre, e vão também desenvolver uma grande habilidade na metalurgia com ferro também. O dendê, pessoal, nós temos aqui na página, ele nada mais é do que um fruto de uma palmeira, né? Ela é originária dessa região, e esse fruto, ele tanto é comestível como ele serve na produção do óleo, né? Esse óleo ele é consumido até hoje no mundo inteiro como forma de ingrediente, de tempero, né? Também na conservação de alimentos, né? Questão de carnes, por exemplo. E ele é um óleo que ele serve como tempero, ele dá um gosto mais apimentado, né, na comida. Ele deixa a comida mais saborosa. Ele faz o sabor se expandir na boca, né? Então ele é muito comum aqui no Brasil, principalmente nas regiões onde receberam muitos escravos iorubais, como é o caso da Bahia, como é o caso do Rio de Janeiro, né? É tão famoso que inclusive o óleo de dendê já faz parte de muito até da nossa culinária. Se você for em qualquer supermercado da nossa região, vende óleo de dendê, né? Então, o reino de Benin também era extremamente rico. Voltando aqui a nossa página lá, do início do livro, né? Na nossa página 48. Aqui nós podemos ver alguns dos reinos iorubais, né? Regiões, cidades conquistadas por eles. Benin, olha só onde ficava o reino de Benin, né? Uma posição estratégica. Por quê que é uma posição tão favorável? Porque era uma localização junto ao mar. Então eles tinham possibilidade, por exemplo, tanto de comercializar por terra, como também por mar, né? Tanto é que eles produziam sal, né? A pesca, né? Então, cidades costeiras, elas têm essa vantagem, tanto de comercializar e de vender produtos advindos da terra, como do mar também, né? Acerca do artesanato, a arte, também se destaca, né, os detalhes, era principalmente em madeira e em placas de bronze e de ferro. Na continuação, na página 60 e na página 61, nós temos um pouco sobre a religião do povo Iorubá, que influenciou as religiões afro-brasileiras, né? Nessas religiões, a figura de Deus, ela recebe o nome de Olodumare ou Olorum, né? Abaixo de Deus estariam os sagrados orixás, que foram as divindades criadas por Deus para que eles, os orixás, pudessem criar e manter a criação, criar o mundo, criar os animais, as pessoas, e cuidar da criação, da evolução, cuidar da vida, né? Então essa é a crença do povo Iorubá. Deus, né, chamado por eles de Olorum ou Olodumare, né, criou os orixás para que os orixás pudessem criar a vida. Cada orixá ficou responsável a uma área da vida, a uma área da criação, né? Alguns desses orixás são muito conhecidos porque são cultuados no Brasil por religiões como o Candomblé, que foi formada por iorubais, né? Povos iorubais que
que foram trazidos ao Brasil e aqui continuaram a sua religiosidade. O candomblé, depois surgiu a Umbanda, que também cultua os orixás, né? Fora o candomblé e a Umbanda, nós temos outras religiões que são, a gente pode chamar de afrodescendentes, ou seja, são influenciadas pela religiosidade africana. Nesse caso aqui, a religiosidade Iorubá, aonde a fé está nos orixás, que são essas forças da natureza criadas por Deus, ou Olodumare, Olodumaré, para que pudessem criar tudo o que nós vemos, né? Nós temos na página 61 alguns desses orixás. Nós temos Oxalá, que foi aquele responsável por criar o mundo e criar o ser humano, né? O orixá, que é responsável pela fé, né? Nós temos Exu, que é o orixá responsável pela proteção, é o mensageiro. Oxu, inclusive, vem com a imagem do tridente, representando os caminhos que levam a Deus, né? Direita, esquerda e o meio. É muito importante a gente destacar que a nossa sociedade ela é tão preconceituosa que muitas igrejas atribuem os orixás nomes de demônios, né? Principalmente, não só, mas algumas igrejas evangélicas costumam tratar orixás como demônios, né? De onde vem essa ideia? Essa ideia vem desde a época da escravidão, né? Quando os europeus chegaram na África, né, os europeus chegaram com o catolicismo, falando no Deus cristão, Jesus Cristo, na Bíblia, e uma forma de converter os africanos ao catolicismo foi dizer que os orixás eram demônios, né? Um dos principais tratados como demônio foi justamente Exu, o orixá ligado à proteção, né? Aos caminhos, pela questão do triplo caminho representado na forma de tridente. Então esse seria o demônio, olha só o tridente, né? Nós temos também Ogum, que é o orixá guerreiro, é o orixá que está relacionado a você vencer suas dificuldades na vida, está relacionado também à lei, a você não cumprir nada que não descumprir nada que seja considerado errado, né? Você ser uma pessoa correta na vida. Ele é o orixá também do ferro, né? Do progresso, da modernidade. Tem-se também Oxum, que é a orixá do amor, é a orixá da fartura, né? A cor dela é a cor do ouro, então ela é o orixá da riqueza. A riqueza aqui no sentido de você ter muito, não dinheiro, né? Mas a questão de saúde, felicidade, amor, a riqueza nesse sentido maior e não a riqueza nesse sentido menor que a gente costuma tanto falar, riqueza somente como dinheiro. Não é isso, né? E nós temos o Obaluaê, que é o orixá responsável tanto pela cura, porque ele está relacionado com as doenças, então ele é o orixá da cura, e também está relacionado com o orixá responsável pelas pessoas depois que elas morrem, né? Para encaminhar essas pessoas para um bom lugar, né? No início, os católicos condenaram, né, o culto dos orixás pelos negros no Brasil. E a única forma que eles encontraram de cultuar os orixás foi relacionar os orixás com os santos católicos, né? Então, Oxalá foi relacionado com Jesus Cristo, né? Ogum foi relacionado com São Jorge, né? Obaluaê foi relacionado com São Lázaro,
né? Porque ele é orixá da cura, das doenças. Então São Lázaro foi aquele também que tinha morrido, né? São Lázaro. Oxum foi relacionado com Nossa Senhora, ou Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora Aparecida, né? Cada orixá foi relacionado com um santo específico. Foi a forma que eles encontraram de poder continuar cultuando os orixás. E até hoje, nas religiões afro, na Umbanda, por exemplo, você encontra Oxalá, é Jesus Cristo, né? Oxum é Nossa Senhora da Conceição, né? E por aí vai. Então é importante nós termos dentro de nós esse sentimento da gente não dar continuidade a esse preconceito. Aquilo que vem do negro, seja a sua religião, seja a sua pele, aquilo que vem do negro também é a nossa história. Por quê? Porque nós somos descendentes. Então, quando a gente nega isso, a gente está negando a nossa história. E vejam só os frutos disso no mundo. Cada vez mais a gente vive em um mundo preconceituoso, violento. Cada dia mais se matam pessoas, mulheres, né? Violência de diversas formas, né? Não se respeita nem aqueles que já têm uma idade um pouco mais madura, nem sequer crianças ou jovens como vocês. Cada vez o mundo fica um lugar mais perigoso. Isso vem por quê? Vem pelo fato da humanidade estar dando continuidade, né, a vários preconceitos, né? O caso da Covid-19, né? Enquanto o mundo todo já está diminuindo, o Brasil cada vez aumenta mais, né, o número de mortos. Isso tem a ver com o nosso tipo de educação, da nossa população, né? Uma população muitas vezes preconceituosa, uma população que muitas vezes não age pelo conhecimento, age pelo ódio, né? Então, a geração de vocês, gente, tem que dar um exemplo melhor do que a geração que está no mundo hoje, né? E eu tenho muita fé na geração de vocês, que vocês vão tornar o mundo melhor do que o que nós temos hoje, né? Da página 61, nós vamos pular para a página 64 e 65, que é para finalizar com o Reino do Congo. O Reino do Congo, nós já vimos, fica na parte central da África, né? Sua capital, Banza Congo. Foi um reino enorme, né? Esse reino, aqui a gente começa a compreender a questão também do preconceito, né? Quando os portugueses chegaram na região do Congo para comercializar e ofereceram armas a líderes, né? Líderes tribais da região, e começaram a comprar produtos desse reino, como a pimenta do reino, cravo, canela, né? E outras, e depois começaram a comprar pessoas, e esses homens foram cada vez mais gostando da riqueza, né, na forma de dinheiro, de armas. E aí começou com as plantações de cana-de-açúcar aqui no Brasil. Os portugueses começaram a comprar negros para serem escravizados no Brasil, né? Trabalharem nas plantações de cana-de-açúcar. E cada vez mais o Reino do Congo, esses homens, inclusive o próprio rei, né, que era chamado Manicongo, ele se converteu ao cristianismo, ao catolicismo. Era uma forma de manter relações comerciais, né, ou seja, de ganhar dinheiro com os portugueses, né? Recebeu também armas e cada vez mais virou um ciclo vicioso. Para ele se manter como rei, ele tinha que conseguir mais escravos para os portugueses. E cada vez mais ele ficava inimigo do próprio povo.
E cada vez mais, para se manter como rei, ele tinha que ter mais armas, ele tinha que ter mais guerra. O resultado é que o reino do Congo, ele deixou de ser, em pouco tempo, um reino próspero, com capitais, com nobreza, com toda uma sociedade, para não ser mais nada. Ele foi destruído, né, pelos portugueses. E à medida que o rei, o Manicongo, se converteu ao cristianismo, um rei ele nunca se converte só. Ele obriga que todos do reino passem a cultuar o Deus que ele cultua. Então o Manicongo ele passou a tratar os orixás como demônios, que era como era chamado pelos católicos, né? Como demônios, e proibir o culto aos orixás. Mesmo assim, muitos continuaram praticando, mesmo que escondido, mas continuaram praticando e trouxeram a sua fé para o Brasil. Até porque, como é que eles iriam acreditar em um Deus, né? Que a pessoa que falava desse Deus tinha a Bíblia na mão e o chicote na outra, né? Falava que Deus era amor, era misericórdia, mas violentava sexualmente as meninas e matava no tronco de chicotadas aqueles que buscavam resistir. Então, como acreditar em alguém que fala de um Deus assim? Então, isso fortaleceu ainda mais a crença nos orixás por parte de alguns grupos que foram trazidos para o Brasil, né? E no Brasil, eles deram continuidade à crença dos orixás. O cristianismo, como eu já falei, ele se estabeleceu no Reino do Congo a partir do século XV, principalmente do século XVI, depois da chegada dos portugueses. E o resultado do fato do Manicongo, que era o rei de Congo, ter aceitado ajudar os portugueses a escravizar seu próprio povo. O reino do Congo ele chegou ao fim, porque as tribos começaram a brigar entre si, buscando transformar os outros em escravos para vender aos portugueses, né? Em pouco tempo não precisou mais os portugueses comprar. O reino já estava sem homem suficiente, já não tinha mais desenvolvimento, já não tinha mais nenhum tipo de pujança, né? Só ficou o que? As mazelas, né? Ficou a guerra entre eles. E aí ficou ainda mais fácil para os portugueses comprar e transformar em escravos grande parte da população que fazia parte do reino do Congo, né? Qualquer um que tivesse armas cedida, né, pelos portugueses, conseguia pela força, pela guerra, transformar outro em escravos. Tanto é que veio para o Brasil príncipes do Congo, até mesmo reis, nobres, princesas foram transformados em escravos. Por quem? Por aqueles que eles mesmos caçavam para transformar em escravos. Eles chegavam para os portugueses, se você nos der arma, nós também vamos lhe dar escravo e ainda mais barato do que aquilo que estão vendendo para você. Então os portugueses, como queriam ganhar dinheiro cada vez mais, né? Um escravo era a mercadoria mais valiosa da época, os portugueses vendiam para outros, os portugueses que iriam comprar na África vendiam para os donos de fazenda no Brasil, né? Era muito valioso, muito caro um escravo. Então era uma fonte de dinheiro muito alta, né? Então vieram para o Brasil milhões de pessoas do Reino do Congo, iorubais, e trouxeram sua religiosidade e trouxeram sua religiosidade, sua cultura e também a sua luta, né? Até hoje, nós, eu não estou falando de ninguém de fora, nós que somos descendentes desses povos também, né? Não temos, no Brasil, que é um país muito preconceituoso e desigual, não temos a mesma igualdade, né? Eu acho que eu já cheguei a falar isso aqui. A gente não encontra, por exemplo, em um consultório ou em uma faculdade de medicina, um médico negro.
né? Os únicos médicos negros que nós tivemos no Brasil foram os que vieram de Cuba, ou seja, tiveram que vir de outro país, porque no Brasil a porcentagem de negros que chegam até a universidade e até o curso de medicina, que é muito concorrido, não chega nem sequer a 1%, né? Então isso mostra onde é que está os trabalhos realizados por negros no Brasil. Nos piores lugares, são geralmente faxineiros, zeladores, empregados domésticos, né? As penitenciárias, as prisões, né? Mais de 70% da população que está presa hoje no Brasil é jovem e negra, né? A situação só veio mudar um pouco depois das leis de cota criadas pelo governo do Lula, obrigando que uma parte das vagas de emprego, de universidade, fosse para pessoas de cor negra. Mas mesmo assim, a mudança nem foi suficiente e depois da retirada da Dilma, essas medidas elas andaram para trás, né? Elas andaram para trás. Então, é uma responsabilidade muito grande da geração nossa a gente fazer algo, né, sobre a nossa história. Tem muita coisa para ser estudada, reparada, né? E eu espero que a gente possa ter feito aqui uma relação entre o que nós estamos estudando com também a vida de cada um de vocês, a minha vida, a nossa vida, o mundo que a gente vive, tá bom? Um abraço e agora a gente vai para o grupo fazer a nossa atividade.